E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos Provérbios, o capítulo referente ao dia de hoje. Hoje é dia 24, Provérbios, capítulo 24. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder, fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles lá. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. É verdade, meu amigo. Que o amor, favor e poder de Deus esteja conosco o tempo todo. É o que desejamos. Sucesso. Amém. Bem, temos no capítulo 24 de Provérbios, efetivamente, 34 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuide em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada ao perverso contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto. Repetindo, do versículo 19 em diante. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a sua ruína virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Repetindo o versículo 22. Porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína virá daqueles dois. Quem a conhecerá? São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e testado pelas nações. Repetindo, versículo 24 e do 24 em diante. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que repreendem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. 34º e último versículo. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Repetindo o 34º e último versículo do capítulo 24 de Provérbios, que nos diz:
Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Pois bem, por meio desses 34 versículos do capítulo 24 de Provérbios, estamos ainda em continuidade à instrução passada como subtítulo lá no capítulo 10, o justo em contraste com o perverso. Nós temos aqui aconselhamentos deste mapa de vida acerca do que não devemos fazer. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Ao contrário disso, o que devemos fazer? Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Sabedoria, conhecimento, trabalho, instrução. Tenhamos um coração ensinável. Amemos instrução e utilizemos o nosso tempo a nosso favor. No mundo cotidiano, as distrações são guerreadoras pela minha e pela sua distração. Eles querem a nossa atenção o tempo todo. Essa é uma das formas de impedir que o povo de Deus prospere. Quando se ocupa a mente daquele que seria útil ao avançar do reino, efetivamente se tira dele o que poderia por ele ser feito, contribuindo para o avançar nesse tempo. Mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. No juízo a sua boca não terá palavra. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Então cabe a gente observar que aquela expressão tão comum, eita, dia difícil. Não é um dia difícil, não houve um dia difícil. Não existe um dia difícil. Houve um foco seu desatento do tamanho da sua força. Só se consegue melhorar em tamanho e em força com desenvolvimento. E o desenvolvimento normalmente vem através dos desafios. Quer uma vitória enorme, um sucesso estrondoso? Prepare-se, pois o processo vai ser doloroso e extremamente difícil. Resultados fáceis forjam homens fracos. Dias difíceis forjam homens fortes. O que separa um homem do menino? Sua capacidade de resolver problemas e lidar, sobretudo, com dor e angústia. Porque o crescimento é doloroso, extremamente doloroso. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Se você planta o bem, dificilmente você vai colher o mal. Mas aquele que planta o mal o tempo todo, quer colher o bem como? Como uma surpresa, um deslize daquele que tudo vê? Jamais acontecerá. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Tal qual o mel é o mel para o paladar, é a sabedoria para a tua alma.
Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Se o teu inimigo cair, que seja por consequência dos seus próprios atos ou por justiça divina, mas não comemore. Não fique feliz com o mal para ninguém, para não ter a experiência de passar por ele. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Devagar, mocinho, o papai já explicou a você que tem que ir devagarzinho. Vamos aqui. Quando isso acontece, a gente levanta os bracinhos, né? Isso, para facilitar descer. E quando a gente for beber água, beber devagarinho, golinho a golinho, papai. Golinho a golinho. Golinho a golinho. Para beber água tem que beber golinho a golinho. Não é, meu amor? Aqui. Para beber água, golinho a golinho, meu paizinho. Ainda quer? Não? Então tá bom. Vamos lá. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Leva a tua vida dentro da simplicidade, meu amor. Ser feliz no pouco, que em muito Deus te colocará. E uma das situações que fez papai refletir e aprender isso é o seguinte. Provérbios 24, versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Respeite o processo. Nos dias de hoje, meu amor, as pessoas querem sempre o resultado, mas não estão dispostas a pagar o preço do processo. E tem que passar pelo processo. Isso, passar pelo processo. Não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não, entrega nas mãos do Senhor e segue o que ele ordenou. Distribui amor e perdão, e o Senhor, que já é, continuará sendo a tua justiça. Vê só o tamanho dessa instrução, papaizinho. Fala do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Meu amor, a realidade do mundo é simples. A gente fazendo tudo certo às vezes dá errado. Quanto mais se a gente se entregar à preguiça. O que é que aqui a gente aprende? Que o preguiçoso vai herdar pobreza e a necessidade que vai chegar quando ele menos esperar. É assim que acontece com o preguiçoso. Todas as vezes. E uma outra instrução maravilhosa dentro desses versículos do 30 ao 34 do Provérbios 24 é que, tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Ou seja, contemple. Você tem a oportunidade, meu amor, de aprender com o que acontece com você e com tudo à sua volta. Contemplar não é só a natureza, é observar tudo que está ao redor, tirando lições a respeito disso, sabe, papaizinho? Você aprende com o que você faz, com o que o outro faz, com o resultado que você obteve. Oh, coisa linda. E papai ama. Com o resultado que você obteve, com o resultado que o outro obteve. Sabe? Parece fractal. Deixa rastro. E nesse rastro, aí sim o passado é útil para a gente observar, repetir efetivamente o que deu certo, devagarinho, golinho a golinho, como o papai ensinou, como a mamãe ensinou. Repetindo o que deu certo e evitando o que deu errado. Exatamente. Exatamente assim.
Aqui está a instrução. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. A gente tem instruções com tudo que a gente tem a oportunidade de conhecer, acessar, descobrir e, sobretudo, contemplar. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejamos, que possamos viver na égide exclusiva do amor, favor e poder de Deus. Que possamos agradecer a Deus todo o tempo todo, os ótimos dias e aqueles difíceis, pois só existem parâmetros do bem pela existência do mal. Só existem dias maravilhosos porque houveram outros cuja dificuldade fez com que não pudesse assim ser dito. Que Deus a todos abençoe e proteja. Sucesso!